Graça e paz, igreja. Como está a sua expectativa para essa noite? Porque a minha expectativa está lá em cima. Faz o seguinte, olha para a pessoa que está do seu lado, talvez o seu familiar, seu vizinho, e pergunte para ele, como está a sua expectativa para essa noite? Porque, meu querido, Deus vai nos surpreender nessa noite, de acordo com sua expectativa. Ele é um Deus bom, Ele é um Deus que opera milagres no meio de nós e através de nós. Você crê assim, meu amado? Senhor, muito obrigado, Pai, porque Tu és um Deus bom, um Deus que opera milagres, um Deus que traz vida, mesmo em meio à morte, mesmo em meio às crises, Pai, o Senhor está conosco, o Senhor não nos desampara, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque a mesma unção que paira aqui nesse lugar, Pai, está sobre a vida dos nossos irmãos em casa, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua alegria é a nossa força, Pai. E é por isso que nós nos alegramos, Pai, nessa noite, Senhor. Nós Te rendemos graças e louvores, porque Tu és um Deus bom. Aleluia, glória a Deus. Vamos nos alegrar nessa noite, meu amado. Aleluia. Oh, aleluia. Eu não vou abandonar minha confiança em Ti. Há um grande galardão, eu sei. Há um grande galardão, eu sei. Sempre vou perseverar vontade, viverei Tuas promessas, eu sei. Viverei Tuas promessas, eu sei. Eu não vou retroceder. Pode vir o que vier, minha vida está em Deus, e nele eu vivo pela fé. Oh, oh. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, nada vai me parar, vou avançando. Estamos avançando, meu amado, aleluia. Sempre vou perseverar em fazer Tua vontade. Viverei Tuas promessas, eu sei. Nós não iremos retroceder, eu não vou retroceder. Pode vir o que vier, minha vida está em Deus, nele eu vivo pela fé. Oh, oh, oh. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, nada vai me parar, vou avançando. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, nada vai me parar, vou avançando.
nada vai me parar. Declare isso. Nós estamos avançando. Oh, 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 oh. Nada vai me parar. Nada vai me parar. Vou avançando. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. De eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, soprastes tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Não descansa mais, 99, uma sempre Deus. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Não descansa mais, 99, se uma se perdeu. Não posso encontrá-lo, merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia! Trouxe luz para sombras, escalou montanhas pra me encontrar. Me derrubou as muralhas, quebrou as mentiras pra me encontrar. Trouxe luz para sombras, escalou montanhas pra me encontrar. Me derrubou as muralhas, quebrou as mentiras pra me encontrar. Trouxe luz para sombras, escalou montanhas pra me encontrar. Derrubou as muralhas, quebrou as mentiras pra me encontrar. Trouxe luz, aleluia! Trouxe luz para sombras, escalou montanhas pra me encontrar.
merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Trouxe luz para as sombras, escalou montanhas pra me encontrar. Derrubou as muralhas, quebrou as mentiras pra me encontrar. Trouxe luz para as sombras, escalou montanhas pra me encontrar. Derrubou as muralhas, quebrou as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Não descansa com as 99, se uma se perdeu. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. Aleluia, boa noite, querido, graça e paz, tudo bem? Vamos começar o nosso culto. Depois de um louvor poderoso, nós teremos agora a ministração da palavra. Vamos falar essa noite sobre princípios da fé. Em meio a esse tempo de turbulência, tantas informações que estamos recebendo, eu quero hoje que você receba a palavra como ela é, a palavra genuína, a palavra que vai fazer com que você venha entender que a fé é um estilo de vida. Eu quero começar orando juntamente com você nesse momento, agradecendo o Senhor por essa oportunidade. Pai, muito obrigado em nome de Jesus por cada um dos irmãos que estão nos assistindo, a cada casa que está sendo encontrada nesse momento através da Tua palavra, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por cada irmão, cada irmã, cada pessoa, Senhor, que nesse momento, através do seu celular, através do computador, através das redes sociais, através do YouTube, Senhor, vai ouvir a Tua palavra que é poderosa. E eu sei que Tua palavra ela vai fazer aquilo que ela foi designada, com um propósito. Em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, nós vamos falar essa noite sobre princípios da fé. Eu quero que você abra o seu coração, eu quero que você coloque expectativa no Senhor, porque nós vamos hoje crescer um pouco em fé. Eu quero que você já abra comigo, por favor, lá em Romanos, capítulo 1, verso 17, que diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, visto que o Evangelho ele se revela, ele se amostra, ele traz uma prontidão para mim e para você, aonde o Evangelho, que é a boa notícia, nos diz que o justo, eu e você que fomos justificados em Jesus Cristo, nós vivemos pela nossa fé. A Bíblia não diz que nós vamos viver pela fé do seu pastor. A Bíblia não diz que você vai viver da fé do seu esposo, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe. Não. A Bíblia diz que o justo viverá da sua fé. Veja como é importante nós entendermos sobre os princípios da fé. Primeiro, eu preciso entender que a fé que Deus me deu, eu preciso guardar. Nós estamos num tempo onde tantas informações têm chegado até a mim, até a você, e nós precisamos guardar a nossa fé, para que a nossa fé não seja minguada, para que a nossa fé não seja roubada diante de tantas informações. E o Romanos 1,17 é muito claro que diz: visto a justiça de Deus se revela no Evangelho, na boa notícia, que o justo viverá da sua fé. É isso mesmo, você vai viver da sua fé.
Como está a sua fé? Em meio a todas essas informações, você é a primeira pessoa que deve guardar a sua fé. Então, nesses princípios da fé, você precisa entender que o primeiro princípio é você guardar a sua fé. Eu preciso guardar a minha fé, porque a justiça se revela no Evangelho. O justo viverá da sua fé. Mas você pode perguntar, mas Valdemir, eu não sou justo, eu sou miserável, eu sou um pobre pecador. Presta atenção, nós fomos justificados em Cristo Jesus. Nós não merecíamos, mas porque nós nos identificamos com Cristo, nós temos uma aliança com Cristo, Ele tem uma aliança conosco, Ele nos justificou através da sua vida que foi justa. E por isso nós fomos resgatados da maldição, nós fomos resgatados da má notícia. Em Cristo, nós temos um estilo de vida, que é o estilo de vida de fé, onde você vai viver o estilo de vida que Jesus, Ele proporcionou para mim e para você. Mas você precisa entender que a responsabilidade de guardar a sua fé é sua. Veja, lá em Romanos, capítulo 12, verso 3, vamos ler, leia comigo, por favor. Romanos, capítulo 12, verso 3, diz assim: porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Veja que aqui, em Romanos, capítulo 12, está falando a questão da importância de entendermos que Deus, Ele repartiu uma medida de fé para cada um. Então, você que está me assistindo, você tem uma medida de fé. Você precisa entender que você precisa desenvolver essa fé. Como? Praticando. Quando você acorda, tantas notícias, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. Nós estamos vivendo um tempo onde tem muitos profetas do caos. Eu quero dizer para você que é profeta do caos, vocês serão envergonhados. Porque Deus, Ele vai envergonhar todos os profetas do caos, todos aqueles que estão pensando que nós vamos ser diminuídos, que nós seremos afetados. Eu não estou dizendo que o que estamos vivendo é algo que não é algo real. Sim, é algo real. Mas nós podemos viver pela fé, dizendo o seguinte, todos os dias acordando, o justo viverá da sua fé. Então, eu creio e eu tenho convicção que o mesmo Deus que me resgatou é o mesmo Deus que vai me manter convicto e limpo e guardado de toda a má notícia. Então, eu quero que você saia convicto disso. O que tem saído da sua boca? O que você tem falado, o que você tem ouvido, toma cuidado, porque isso pode contaminar a sua fé. E a Bíblia fala aqui em Romanos, que Deus, Ele repartiu, Ele deu uma medida de fé para mim e para você, então eu preciso guardar a minha fé. Eu preciso conservar a minha fé, como? Lendo a palavra, meditando na palavra, porque qualquer notícia que vier ao contrário da palavra, eu vou colocar a palavra como o meu guia. E a palavra ela vai me ajudar a vencer todas as mentiras do diabo. Então, tome cuidado da sua vida espiritual. Guarde sua fé. Guarde o seu emocional. Fique atento àquilo que você tem ouvido. Amém? Então, aqui a Bíblia fala que Deus ele repartiu uma medida de fé a cada um. Eu quero que você leia um texto comigo lá em Abacuque, capítulo 3, verso 17, diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliva minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Verso 18, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Quem é a sua alegria? Quem você traz como menção onde você pode acordar e dizer, ei, existe um Deus que cuida de mim. Existe um Deus todo-poderoso que tem cuidado de você. Ele é sua alegria, Ele deve ser a sua alegria. Ele deve ser a sua exultação, o seu momento onde você acorda e fala, ei, existe um Deus que cuida de mim. É esse Deus que está pronto para te guardar de todas as más notícias, de tudo aquilo que o mundo pensa que vai te atingir, mas não vai te
te atingir. Porque a fé, ela é um firme fundamento. Então, quando você pratica a palavra, ela te guarda. Então, veja que o profeta Abacuque, ele está falando algo muito, muito interessante. Ainda que você tenha recebido um diagnóstico de que você está com esse vírus, eu quero liberar uma palavra de cura sobre sua vida. Receba pela fé a cura de Cristo se manifestando na sua vida agora. Fé é um estilo de vida. Você recebe aquilo que Jesus fez por você e você simplesmente toma posse. Então, na cruz, naquilo que Jesus ele fez por mim e por você, ele levou esse vírus. Ele levou todas as doenças. E pela fé eu tomo posse disso e eu vivo aquilo que ele já providenciou para mim. Então, pela fé eu pego aquilo que é meu. Cura é para você. Então, você que está me assistindo, você que está com algum diagnóstico, eu quero trazer uma palavra de esperança para você. Cristo é aquele que cura. Ele está pronto para te curar. Ele está pronto para te livrar de todo o mal. Então, receba essa palavra em nome de Jesus. Receba essa palavra vindo da parte do Senhor para te alcançar. Porque o mundo está sem esperança. O mundo não tem mais aonde se agarrar ou se apegar. Mas nós, os filhos de Deus, vamos manifestar quem é o nosso Deus através da nossa vida, vivendo fé, falando fé. Todas as pessoas que eu tenho oportunidade, eu tenho levado uma palavra de esperança. As pessoas estão no caos e eu levo uma palavra de esperança. Fica tranquilo, em breve isso tudo vai passar. Não existe nada que dure para sempre, a não ser a palavra. Tudo isso vai passar, meu irmão. Tudo isso vai passar, minha irmã. Fica firme, continua crendo, continua confessando a palavra, continua colocando Deus no lugar dele, que é o lugar de excelência, o lugar de primazia, o lugar onde ele não pode sair da nossa vida. Deus ele tem que estar no lugar de destaque na nossa vida. Continue crendo, meu irmão. Continue falando a palavra. Tudo isso vai passar. Então, o princípio da fé é você entender que você precisa guardar da sua fé. Você precisa, é sua responsabilidade. Então, fique atento àquilo que você está ouvindo. Medite na palavra, meu irmão. Pegue esse tempo de quarentena e leia. Pesquise. Se você tem dificuldade, procure um irmão seu que tem mais habilidade nas escrituras. Pergunta para ele qual o melhor livro para você começar a ler. Eu quero te indicar, você que ainda não tem tanta habilidade para ler a Bíblia, comece a ler os evangelhos. Porque nos evangelhos você vai aprender sobre Cristo, sobre Jesus. Aí você vai ver como Jesus ele se movia no meio das crises, no meio dos momentos de dificuldade dele. Como que ele se movia? Em oração. Ele se movia falando a palavra. Ele se movia estando com seus discípulos, ensinando seus discípulos o que era fé. Então, irmãos, eu quero que você entenda que em meio a tudo isso que você está vivendo, Deus ele continua sendo o seu Deus. Ele não mudou. Ele continua no seu trono. E a fé que ele repartiu com você é para você desenvolver. Eu costumo falar, quando eu trato sobre esse assunto, de que a fé é igual um músculo, só que espiritual. Quando você vai para a academia, você tem que fazer a série, você tem que se colocar diante daquilo que você foi proposto quando você entrou na academia a fazer. Ou perder peso, ou ganhar massa muscular. Tem uma série que o professor, o instrutor, ele passa para você. Você precisa fazer aquela série categoricamente. Você precisa seguir a risca para você ter o resultado. Da mesma forma, a fé que Deus repartiu com você é para você viver todos os dias, crendo na palavra, exercitando esse músculo espiritual. Como que você exercita? Crendo, falando, liberando essa palavra que tem poder, essa palavra que tem te guardado. Não desista, meu irmão. Continua firme, continua crendo no Senhor. Em breve tudo isso vai passar. Então Abacuque ele é usado, ele fala ainda que, eu não sei, irmão, qual é a sua situação, eu não sei, meu irmão, o que você está passando, mas ainda que, decida confiar no Senhor. Ele é fiel. Ele vai continuar te amparando, meu irmão. Vamos ler um texto lá em Gênesis capítulo 12, verso 1. Uma história muito conhecida onde fala do Abrão, que depois se tornou Abraão. Aqui Deus ele chama Abrão. E vamos aprender um pouquinho. Gênesis capítulo 12, verso 1 diz assim: Ora,
disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a casa que te mostrarei. Verso 2: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Verso 3: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja que nessa narrativa aqui, Deus ele chama Abrão. Ele fala, ó, sai da tua terra e da tua parentela. Como assim? Como assim? Eu fico imaginando Abrão, naquele momento não tinha tanta comunhão com o Senhor no quesito de entender, de discernir o que era sair da sua terra e da sua parentela e ir para um lugar que ele não sabia, mas Abrão decidiu crer no Senhor. Meu irmão, quantas experiências você já passou? Quantos milagres você já viveu? Eu quero aqui trazer à memória aquilo que te traz esperança, assim como diz o profeta. Traga à memória aquilo que te traz esperança. Irmão, existe esperança. Existe fé para que você venha ter como estilo de vida todos os dias. Começa a lembrar quantas coisas você já venceu. Começa a lembrar que a mesma fé que fez com que você venha vencer aquela situação é a mesma fé que vai fazer com que você venha vencer também essa. Mas veja que aqui Abraão, ele estava naquele conflito e ele decidiu crer. Ele não tinha tanta comunhão com o Senhor, mas ele decidiu crer e Deus liberou promessas para Abraão. Lá em Hebreus capítulo 11, verso 8, fala sobre isso. Hebreus 11, 8, vamos ler? Diz assim, Hebreus 11, 8. Diz assim o texto: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Abraão rompeu. Aqui o texto de Hebreus já chama ele de Abraão, porque depois Deus mudou o nome dele. Mas a Bíblia fala aqui que Abraão, mesmo não sabendo para onde ia, ele decidiu obedecer. Princípios de fé é obediência a quê? A palavra. Irmão, se você obedecer a palavra, você vai ter todos os benefícios que a palavra fala a seu respeito. Continua crendo, meu irmão. Não desista. Continue confessando a palavra. Continue crendo que tudo isso vai passar. E Deus vai ficar no lugar dele, que é o lugar de exaltado. E todos aqueles profetas do caos, todos os profetas de catástrofes serão envergonhados. Meus irmãos, vamos continuar crendo na palavra. Não desista. Eu não sei como você está emocionalmente, mas imagina Abraão, que não tinha tanta comunhão assim com o Senhor, um Deus, que ele não tinha tanta comunhão, mas Deus falou com ele, sai da tua terra, da tua parentela. Ei, Deus está falando para você, sai da sua zona de conforto. Se você orava, começa a orar mais. Se você lia um pouco a Bíblia, começa a ler mais. Começa a exercitar a fé que está em você. Começa a entender que Deus não vai aumentar a sua fé. É você que exercita a fé que Ele já te deu. Ele já repartiu uma medida de fé para mim e para você. Você precisa desenvolver. Você precisa fazer com que essa fé ela venha a ser desenvolvida. Como? Praticando. E Abraão aqui, ele tomou a decisão de obedecer ao Senhor. E ele foi bem sucedido. Claro que ao decorrer da sua trajetória ele teve erro. Sim, mas ele não desistiu, ele continuou crendo no Senhor. E a Bíblia fala que Abraão, depois Abraão, Deus mudou o nome dele, fala que ele teve muitas experiências com o Senhor. E ele foi muito lapidado. Hoje, nós temos essa oportunidade de termos experiências com o Senhor. Qual foi a sua última experiência com o Senhor? Pense nisso. Eu quero que você abra comigo lá em Gênesis capítulo 22, verso 1. Estamos falando ainda sobre Abraão. Aqui o nome dele já tinha sido mudado. Diz assim, Gênesis capítulo 22, verso 1. Diz assim, depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Ele disse,
Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Verso 2, acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali, em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Para só um momento e vamos refletir um pouco com isso. Abraão já conhecia essa frase. Vai para o monte aonde eu vou te mostrar. Lembra lá que nós lemos quando Deus chamou Abraão? Vai para a terra onde eu vou te mostrar. Abraão já tinha comunhão com o Senhor. Abraão já sabia discernir que Deus estava preparando para algo maior. E nesse contexto aqui, sabemos que Deus, ele sabia da condição de fé de Abraão. E ele fala para Abraão, teu filho amado, me oferece ele em sacrifício. E ele continua dizendo que o lugar que eu te mostrarei. Verso 3 diz assim, levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Verso 5. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Veja, Deus tinha pedido Isaque em sacrifício, mas Abraão ele faz algo muito interessante. Ele começa a falar aquilo que ele já tinha feito no seu coração. Pela fé, Abraão já tinha sacrificado seu filho. Ele fala para os seus servos, ficai aqui, esperai. Vai eu e o menino adorar o Senhor e depois voltaremos. Olha só que atitude de fé. Em seu coração, Abraão, ele sacrifica Isaque. Ele fala para os seus servos, ele pega os 2 dos seus servos e fala para eles, ficai aqui. Vai eu e o menino adorar o Senhor e voltaremos. Mas veja que no capítulo 22, no verso 1, como nós lemos, Deus ele pede Isaque a Abraão. Mas nesse contexto aqui, onde Abraão ele está falando para os seus servos, naquele momento ali, ele já tinha sacrificado Isaque em seu coração. E ao decorrer da leitura, se você pode ler em casa, você vai ver que quando Abraão ele faz tudo, ele pega Isaque, quando ele está para sacrificar Isaque, o anjo aparece, e nós sabemos já de toda a história, onde Deus providenciou um cordeiro, e ali já estava fazendo menção de Jesus Cristo. Estava fazendo menção do Cordeiro perfeito, que era Jesus. Nesse momento aqui, Abraão ele estava doando, ele estava semeando, ele estava colocando para o Senhor o seu melhor, que era seu filho. E ao decorrer desse tempo, Abraão ele desenvolveu comunhão com o Senhor. Qual foi o seu último momento de comunhão com o Senhor? As pessoas têm se chegado a você, elas têm recebido esperança da sua boca. Eu estou falando para você que é discípulo de Jesus Cristo. Eu não estou falando das pessoas que não têm Jesus como Salvador, eu estou falando de você. Irmãos, temos uma responsabilidade muito grande de levar paz às pessoas, esperança. Vamos levar esperança às pessoas, vamos levar fé às pessoas, vamos levar um ensinamento às pessoas, para que elas possam entender que fé funciona. E através disso tudo, Abraão ele desenvolveu um nível de comunhão com o Senhor, que ele foi considerado coisas grandiosas que ele fez. Então Abraão, ele teve o seu nome na história, porque ele desenvolveu uma comunhão com o Senhor. Então perceba que existe a nossa parte. Perceba que eu tenho que desenvolver a minha fé. Você precisa desenvolver sua fé, meu irmão, minha irmã. É você mesmo. É você que eu estou falando. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa desenvolver a sua fé. E Abraão, ele teve coisas grandiosas no Senhor. Eu quero que você abra comigo, por favor, lá em Romanos, capítulo 10, verso 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a mensagem de Cristo. Fé vem pelo ouvir. Seja você a primeira pessoa a falar fé.
Seja você a primeira pessoa a levar esperança às pessoas, porque a fé ela vem pelo ouvir. E um dos princípios da fé é você obedecer a palavra. É você entender que você precisa liberar a sua fé. A fé ela vem pelo ouvir, mas você precisa liberar também a sua fé. Você precisa desenvolver a sua fé como? Diariamente. Quando ninguém está vendo, quando você recebe uma notícia que de repente vai te colocar em um lugar onde você vai ter medo, você usa a sua fé. Você desenvolve a sua fé. Porque a fé ela vem pelo ouvir a mensagem de Cristo, a palavra de Cristo. Então, como a fé vem? Ela vem pelo ouvir. Seja você a primeira pessoa a pregar fé para você mesmo. Então, fé é um estilo de vida onde você deve desenvolver, onde eu preciso desenvolver. Em meio a esse tempo caótico, é uma grande oportunidade para vivermos fé. Eu não estou falando que fé nega as circunstâncias. Eu não estou falando que fé não diz que não tem nada acontecendo, não. A fé anda por cima dos relatórios. A fé sempre tem esperança. A fé sempre vê além. A fé vê o resultado. Esse é o estilo de vida que Deus nos chamou. Esse é o estilo de vida que Deus preparou para mim e para você. Então veja que é importante você entender. É importante eu entender que eu preciso guardar a minha fé. Você precisa guardar a sua fé, meu irmão. Abre comigo lá em Josué. Josué, capítulo 1, texto bastante conhecido também. Verso 1 e 2. Diz assim: Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, verso 2, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então aqui, Deus ele começa a chamar Josué para continuar aquilo que Moisés ele começou. Então Deus ele começa a falar, passa para o outro lado do Jordão. Josué, nesse momento, eu tenho certeza que ele ficou meio que desafiado. Porque Josué ele era servo de Moisés, ajudava Moisés. Mas chegou um momento onde o bastão foi passado para Josué. E no verso 9, que é muito conhecido também, Deus tratando com Josué, diz assim, não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Então veja que nesse momento Josué, Deus começa a tratar com Josué. E Deus começa a dar uma missão para Josué. Josué foi aquele que decidiu obedecer ao Senhor, andar em fé. E Deus falou com ele, não temas, eu sou contigo. Irmão, chegou o tempo de nós não andarmos com medo, mas sim em fé. Porque quando você anda com medo, você está dando ouvido a algo que não é para você dar ouvidos, às informações. Não estou falando que você não deve se informar, mas eu estou falando, começa a guardar a sua fé. Se você está ouvindo algo que está te trazendo medo, para de ouvir e começa a procurar a seu respeito. A palavra de Deus ela está pronta para te admoestar, para te inspirar, para te ajudar. Então fala fé e não medo. Fala a palavra e não o medo. Fica com a palavra, meu irmão. Para de alimentar o seu medo com as informações que o mundo fala, que o diagnóstico fala. Começa a priorizar aquilo que Deus fala a seu respeito. Esse mesmo Deus que foi com Josué é o mesmo Deus que vai te ajudar. Ele não mudou. É o mesmo Deus de Abraão, é o mesmo Deus de Davi. É o mesmo Deus que ajudou Jesus no momento que ele passou por dificuldade. É o mesmo Deus. A grande condição é o seguinte, é guardarmos a nossa fé. Eu lembro de Pedro, quando Jesus começou a andar sobre as águas, e ele foi bem ousado. Ele falou, Senhor, se for você mesmo, mande uma palavra. Debaixo da tua palavra eu vou. E Jesus falou, venha, e ele foi. Mas você pode falar, mas Valdemir, Pedro afundou. Sim, ele afundou. Mas você já andou sobre as águas? Você nem tentou andar sobre as águas. Pedro, ele foi ousado. Em algum momento da sua trajetória de fé, ele começou a observar
ao redor, o vento, o mar. Ele teve medo, sim, mas Jesus estava perto dele e o levantou. Você que está com medo, deixa eu falar algo para você. Jesus, ele está perto de você, ele vai te levantar. Ele está pronto para te auxiliar. Ele está pronto para dizer, eu sou contigo, não tenha medo. Jesus, ele está pronto para fazer com que eu e você venhamos entender que ele continua no nosso barco. E Jesus, quando ele está no barco, o barco não afunda. Então, essa foi uma palavra bem simples para te abençoar, para que você saia motivado a você viver fé. Eu já estou finalizando. Eu quero ler um texto com você, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13. Abre comigo, por favor. Texto bastante conhecido. 2 Coríntios 4, 13. Diz assim o texto: tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. O espírito da fé fala, meu irmão. O espírito da fé fala, minha irmã. Fala o quê? A palavra. O que Deus tem falado a seu respeito. Como está o seu nível de fé? Você pode aumentar o seu nível de fé. Não é Deus que aumenta o seu nível de fé, mas é você exercitando diariamente. Diante daquela informação, para trazer caos e medo, você decide ficar com a palavra e você começa a falar a palavra. Na minha casa, praga nenhuma chegará. Eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Eu decido viver um estilo de vida onde a palavra me pauta, aonde eu posso, em Deus, todas as coisas. Deixa eu falar para você, meu irmão, minha irmã, o sangue de Jesus está aspergido em você. Você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Esse é o estilo de vida que Deus me chamou e te chamou. Crer, falar. Ah, Valdemir, isso parece ser algo bem soberbo. Não, irmão. Soberba é você não concordar com a palavra. Isso é soberbo. Agora a palavra fala que nós podemos viver triunfando diante das adversidades. Porque esse é o estilo de vida que Deus nos chamou. Amém, meu irmão? Lá em Marcos 11, 23, eu quero finalizar com esse texto. Abre comigo, por favor. Marcos 11, 23. Diz assim: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Não duvidar no seu coração. Aí que está o grande segredo. Não duvidar, porque fé e dúvida não andam juntos. Se você está crendo, irmão, você vai falar fé, você vai falar a palavra, você vai confessar a palavra, você vai viver de acordo com a palavra. Se você não estiver crendo, irmão, o que vai sair da sua boca? A murmuração. Irmão, deixa eu trazer uma grande revelação para você. Se a reclamação fosse algo bom, se a murmuração fosse algo bom, nem precisava orar, irmãos. Irmão, irmã, existe uma oportunidade onde você pode viver essa palavra poderosa todos os dias. Então, deixa essa mensagem para você que está nos ouvindo, que fé funciona, esses são os princípios da fé, tem outros, mas eu trouxe bem básico para que você possa desenvolver a sua fé. E você que está me ouvindo, e você nunca confessou Jesus como Salvador da sua vida, você ouviu essa mensagem, criou expectativa no seu coração, eu quero fazer um convite para você. Se você acredita que Jesus morreu por você e ressuscitou ao terceiro dia para a sua salvação, e você quer esse Jesus como o Salvador da sua vida, eu quero fazer uma oração com você. É algo simples, é algo rápido. Há 13 anos atrás eu fiz essa oração e nunca mais eu fui a mesma pessoa.
Porque esse mesmo Jesus que eu entreguei a minha vida é o mesmo Jesus que me mantém de pé até hoje, vivendo um estilo de vida onde fé é diário. Então, se você quer fazer essa oração comigo, se você não entende um pouco sobre salvação vem na palavra original chamada sozo, que significa livre da miséria, livre da morte, livre do pecado. Se você quer esse Jesus como Salvador da sua vida, faça essa oração comigo. Feche seus olhos onde quer que você esteja e repete comigo essa oração. Fala assim: Senhor Jesus, eu te recebo como Salvador da minha vida. Eu creio que você morreu e ao terceiro dia você ressuscitou para a minha salvação. Amém. Deus te abençoe. Se você fez essa oração, deixa aqui nos comentários desse vídeo. Deixa eu fazer um outro convite para você que está ouvindo essa mensagem. Marca algum amigo seu que está com medo para ouvir essa mensagem. Vamos ser aqueles propagadores do Evangelho, das boas novas, da notícia que traz esperança. Eu quero orar, eu quero finalizar orando por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada pessoa que está nos assistindo. Senhor, eu declaro que todo medo seja dissipado, porque o amor lança fora todo medo. Eu quero abençoar cada família que nesse momento está reunido, ouvindo a Tua palavra, Senhor, sendo edificado, Senhor. Obrigado, Pai, por cada família. Eu quero orar pelas famílias do Brasil. Eu quero orar por cada um, Senhor, que está tendo acesso a essa mensagem. Obrigado, Senhor. Alcança cada um, Senhor. Nós ministramos cura àqueles que precisam de cura. Nós ministramos, Pai, salvação àqueles que precisam de salvação. Nós declaramos que nós vamos viver os melhores dias da nossa terra. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada um dos meus irmãos. Eu abençoo a cada um no nome de Jesus. Seja abençoado na prática da palavra. Deus te abençoe. Fala, queridos! Fique ligado agora nos nossos anúncios. Os nossos cultos estão acontecendo aqui toda quinta-feira, às 20 horas e domingo, às 19 horas. Por isso é importante que você se inscreva aqui no nosso canal e ative as notificações. Pedimos também para que você nos siga nas nossas redes sociais, para que você fique conectado e não perca nada. Lá promovemos conteúdos especiais totalmente dedicados a você. Então fique ligado na nossa programação semanal. Os nossos dízimos e ofertas agora serão exclusivamente através da nossa conta bancária, que vai estar aparecendo aqui na tela, ou através do PagSeguro. O link para acesso está aqui no nosso box de informações. Desde já agradecemos a sua contribuição. Lembrando que o curso para novos membros está acontecendo normalmente, com aulas que vão edificar a sua vida. Então, se você já nos conhece ou nos conheceu através daqui e quer fazer parte da nossa igreja, entre em contato com o WhatsApp da nossa secretaria que está aqui embaixo. Então é isso, queridos. Até o próximo culto.